Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 2 de janeiro de 2022 e o nosso tema de hoje é a constelação e o signo de Capricórnio. Então, um instante para observar a carta que representa o signo de Capricórnio. Vamos aproximar alguns detalhes para observar as simbologias. Atenção agora, por favor, para as informações-chave. As informações-chave são uma série de palavras para que nós possamos compreender os aspectos superiores e inferiores do signo de Capricórnio. Informações-chave: planejamento, estruturação, organização, liderança, trabalho, economia, administração, autoridade, profissão, responsabilidade, velhice, sabedoria, severidade, obstruções, ancião, prudência, materialidade, terra, melancolia, pessimismo, controladores, regras, pragmatismo, disciplina, perseverança, tempo, seriedade, construção, limitações e transições, frieza, introspecção, amadurecimento através das dificuldades, construtor maçom. Informações gerais a respeito do signo. Período de regência para os nascidos entre 22 de dezembro a 19 de janeiro. Região do corpo: joelhos, pele e ossos, que representam a estrutura e a matéria. O metal é o chumbo. O chumbo representa a longevidade e a resistência, a durabilidade. O planeta é Saturno, o ancião dos céus. A pedra é o ônix. O ônix confere proteção espiritual. A ônix é uma pedra negra. O perfume é o extrato de pinho. O extrato de pinho ele traz benefícios para a pele, rejuvenescimento, combate inflamações e auxilia nas funções cardíacas. A flor é a flor de lótus. A flor de lótus representa a pureza. A cor é o cinza e também o preto. O cinza e o preto representam introspecção, transformação e também morte. O elemento é a terra. O elemento terra representa o trabalho e representa a matéria. A palavra-chave é obstrução. Obstrução: força para subir montanhas e transpassar obstáculos. Construção: força para edificar e dar longevidade. Então estas são as palavras: obstrução e construção. O dia é o sábado. O sábado representa força e justiça.
O regente do planeta é Orifiel. Orifiel é o regente espiritual do planeta Saturno, que representa o chakra coronário. O chakra coronário fica no topo da nossa cabeça. Representa Saturno. Esta é a coroa do ancião. O sentido da coroa dos reis é o sentido deste chakra coronário. Este é a simbologia sagrada daquele que governa. O grande líder é aquele que tem a coroa. A coroa representa o nosso chakra coronário aberto e desperto. Características psicológicas positivas. O aspecto superior de Capricórnio. São elas: responsabilidade, trabalho, capacidade administrativa, liderança e autoridade, disciplina, ética, senso econômico, perseverança, senso prático e prudência, força e constância para atingir objetivos, maturidade, capacidade para construir e cristalizar os frutos de seu trabalho, altruísmo pelo bem social, a caridade material e espiritual, grande senso de responsabilidade moral. São os pontos superiores relacionados ao signo de Capricórnio. As pessoas do signo de Capricórnio, elas são pessoas que têm interesse pelo bem-estar social. Elas não são em si pessoas que sociabilizam muito, porque são pessoas muito introspectas. Porém, elas sabem da responsabilidade moral que têm para com a sociedade. E têm este intuito e são impelidas em construir algo pelo bem social. Esses são os impulsos superiores do signo de Capricórnio. As pessoas do signo de Capricórnio costumam ter grandes crises morais, porque sabem que quando fazem alguma coisa errada, existe algo dentro delas que irá cobrar. Então, este é o grande senso de responsabilidade moral. É um senso que as pessoas devem desenvolver dentro de si para se corrigirem em seus erros, em seus próprios pecados. Vamos analisar agora as características psicológicas inferiores, negativas, o aspecto inferior da regência de Capricórnio. São eles: o materialismo, a frieza emocional, a obsessão pelo trabalho, o pessimismo, a melancolia, a amargura, a avareza, o egoísmo, o autoritarismo, a crueldade, a tristeza, a indiferença pelos demais, a insensibilidade humana, o despotismo, a rudeza e a aspereza. Como funciona esse aspecto inferior da regência de Capricórnio? O Capricórnio é o signo da regência pela matéria. É o signo que vai reger, construir e organizar a matéria, que vai administrar as funções da matéria no mundo físico. Então, essa ligação com a matéria traz ao signo uma frieza. E essa frieza, até certo ponto, é necessária. Porque a frieza está relacionada com o aspecto da justiça. Porque a justiça, ela necessita ser fria para poder ser justa, para ser imparcial. E essa proximidade com a matéria traz à pessoa regida pelo signo de Capricórnio uma frieza emocional. É claro que ela deve ser equilibrada com aspectos emocionais superiores. Porém, ela existe, ela está lá. Essa introspecção tão forte e tão grande está relacionada com a matéria. Então, por isso, estes aspectos inferiores relacionados com a ligação tão forte com a matéria. Vamos analisar agora a técnica para transformar as características psicológicas negativas em positivas. Transformar. Essa técnica consiste em observar as nossas próprias reações psicológicas, emocionais e físicas.
observar nas mais diversas situações, perceber as reações provenientes dos estímulos externos. Ao perceber que se trata de uma reação de egoísmo e desejo, um defeito psicológico, realizar a petição íntima à nossa divina Mãe interior, a nossa Maria. Então, devemos aprender a nos colocar no estado de alerta percepção de nós mesmos. Para isso, a respiração profunda ela é necessária a cada momento, durante todo o nosso dia. Exercitamos essa respiração profunda para termos energia, para estarmos alertas e perceber a forma como nós vamos reagir. Perceber todos os estímulos externos, sejam palavras, conversas, sejam impressões visuais, música, seja um toque, seja a presença de outra pessoa. Todas as relações, elas necessitam ser observadas, mas não só no seu aspecto externo, e sim também no aspecto interno. É perceber como nós reagimos diante das pessoas, sejam elas quais forem, diante das palavras, diante das críticas, diante dos elogios, sejam eles quais forem. Ao perceber dentro de nós reações de egoísmo e desejo, aí nós temos um defeito psicológico agindo em nós. Então nós pedimos intimamente, com verbo silencioso, Mãe Divina, elimine esse defeito. De uma forma sincera, de uma forma pura, nós buscamos perceber a reação de desejo, de egoísmo, percebendo, eliminamos. Mãe Divina, queime este defeito. E todas as vezes que percebemos, vamos prosseguir. A chave é bastante simples. É observar a nós, as nossas reações, e perceber quando reage egoísmo, qualquer tipo de egoísmo, ou desejo, qualquer tipo de desejo. Aí nós temos um defeito. Possíveis profissões para as pessoas regidas pelo signo de Capricórnio: administrador, economista, engenheiro, professor, político, arquiteto, construtor, pedagogo, comerciante, regente, montanhista, maestro, desenhista e treinador. São algumas das possíveis profissões relacionadas com a regência do signo de Capricórnio. Nós vamos analisar agora o karma negativo, o resultado das ações que torna-se negativo. O karma negativo de Capricórnio está relacionado com as enfermidades originadas pelo materialismo. O materialismo é a adoração à matéria, as quais irão gerar dores no corpo físico e problemas respiratórios. Então, as pessoas relacionadas com o signo de Capricórnio, que são influenciadas por Capricórnio, têm uma relação estreita com os ossos, com a pele e com a respiração. Se a pessoa regida pelo signo de Capricórnio se deixa levar pela sua ligação com a matéria, se apega à matéria, à materialidade, ao dinheiro, às reações materiais, a tudo que diz respeito à matéria, irá sentir dores nos seus ossos e irá sentir problemas na sua pele, e também poderá ter problemas respiratórios. Também gerarão karma negativo as atitudes de rudez e atitudes ásperas para com os demais e a insensibilidade humana, gerando os problemas na pele e nos ossos. Uma pessoa regida pelo signo de Capricórnio necessita observar muito bem as suas próprias reações e a sua própria relação frente aos demais, para que esteja sempre nutrindo em seu coração o respeito, a gentileza, a beleza e a doçura que existe na essência de Biná. Biná é o signo da Cabala que rege o planeta Saturno, que é o próprio Espírito Santo. Em sua essência, ali existe um gentil cavalheiro ou uma gentil dama. E nós devemos nos recordar desse gentil cavalheiro ou desta gentil dama dentro de nós.
o karma positivo do signo de Capricórnio. O karma positivo de Capricórnio está relacionado com a grande capacidade de trabalho e o senso prático para a vida material. Seus dons administrativos irão produzir, após muita paciência, uma vida material bastante confortável, especialmente pelo seu desprendimento em auxiliar aos demais, a caridade social. Seus dons para a didática, o ensino, poderão auxiliar muitas pessoas profissionalmente. As pessoas regidas pelo signo de Capricórnio têm um grande interesse em ensinar aos demais, seja materialmente, seja espiritualmente, de fazer com que as outras pessoas possam se desenvolver. Este é um grande interesse das pessoas regidas por este signo. O que lhe renderá, é claro, uma carreira longa, próspera, estável, intelectualmente e materialmente. Isso, nos pontos favoráveis relacionados a Capricórnio, é a longevidade e a estabilidade de seus empreendimentos, sejam empreendimentos materiais ou espirituais. São empreendimentos que são criados para durar pela vida inteira. Uma pessoa do signo de Capricórnio dificilmente começa alguma coisa e encerra depois de pouco tempo. Dificilmente. Normalmente, ele inicia qualquer tipo de empreendimento e o conduz até o final da sua vida. Vamos falar agora a respeito do Dharma. O Dharma é a vocação espiritual de cada pessoa. O Dharma é relacionado ao signo de Capricórnio. O Dharma de Capricórnio está ligado diretamente ao terceiro fator de revolução da consciência, que é a entrega do conhecimento espiritual, a entrega das práticas para o autoconhecimento, a entrega da medicina xamânica da sagrada ayahuasca para a humanidade. E nós temos em nossa escola de meditação, nós entregamos gratuitamente a medicina xamânica da sagrada ayahuasca, entre outras medicinas, porém esta é a principal. A medicina da sagrada ayahuasca, ela traz para nós energia, força, conforto espiritual e amor. A medicina da sagrada ayahuasca é um grande auxílio espiritual para aquelas pessoas que querem aprender as práticas do relaxamento e da concentração. Para aquelas pessoas que querem refinar e desenvolver a atenção plena ao seu próprio Deus interior. E para aquelas pessoas que têm um interesse em conhecer a sua própria sexualidade de uma forma profunda e espiritual. Para aqueles que têm um interesse em conhecer a sexualidade superior. Essa medicina é entregue por nossa escola gratuitamente. Sempre foi e sempre o será. O capricorniano de tipo superior compreende a necessidade de entregar e auxiliar aos demais no trabalho espiritual, para que todos os irmãos possam produzir o fruto do trabalho crístico. O trabalho crístico é o trabalho em conjunto. Cristo são os irmãos. E a pessoa regida por Capricórnio do tipo superior, ele compreende que o trabalho dos irmãos é o trabalho do Cristo. Ele compreende a necessidade de reunir pessoas para produzir energia, luz, força, produzir amor. O espírito de liderança do capricorniano lhe dará o entendimento do sentido da igualdade que deve ser vivida entre os irmãos. Desta forma, poderá utilizar a didática para ensinar o dever que cada alma irá cumprir. Cada um de nós que vem ao mundo vem com um dever cósmico, com um dever espiritual. Ainda que muitas vezes nós nos esqueçamos desse dever, ele está em nós, está latente em nós, porque ele vem conosco quando nós nascemos. Ele é original. E é importante lembrar deste dever. Lembrar o que nós devemos fazer, o que nós fomos criados para fazer enquanto almas humanas. E isto é muito distinto de todos os desejos e vícios
relacionados com os aspectos mundanos da personalidade. Agora, a respeito da cura para os efeitos do karma negativo dos nativos de Capricórnio. A cura para o efeito do karma negativo dos capricornianos está na prática da sexualidade superior. A sexualidade superior é um matrimônio perfeito. É a união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen. Onde a energia seminal, a energia do amor, a energia do coito, da união sexual, ela é transmutada através da respiração profunda. Em um ato simples de puro amor, o homem e a mulher se conectam sexualmente e naquela energia do amor, na energia seminal, feminina e masculina, ambos respiram. E ao respirar, transmutam essas energias. As energias sexuais, elas sobem pelo canal que fica dentro de nossa coluna e vão sendo transmutadas, vão sendo refinadas e vão subindo até o cérebro, para preencher o cérebro de vida, de energia e de amor. E essa energia desce ao nosso coração e se espalha pelo corpo. A prática da sexualidade superior é uma prática para produzir energia, para produzir vida, para produzir prosperidade, para produzir amor. A prática da sexualidade superior regenera o organismo humano, regenera todas as suas funções, sejam elas funções emocionais, psicológicas e também espirituais. Ela regenera a ligação com o nosso ser, porque a ligação com o nosso íntimo, ela é puramente sexual. Nós somos frutos da força do sexo. Essa é a força do Espírito Santo. Essa energia produzida, ela irá preencher o coração do capricorniano, combatendo os efeitos nocivos do materialismo, despertando misericórdia no coração do capricorniano, despertando todas as percepções humanas para combater a possível insensibilidade capricorniana que existe pela materialidade. Nós vamos falar agora a respeito da origem mitológica do signo de Capricórnio. A lenda da cabra Amalteia exemplifica o sacrifício em prol da elevação. Amalteia era uma cabra que alimentou o deus Zeus. Zeus é o pai dos deuses. Alimentou Zeus quando ele era apenas uma criança, com um leite tirado do seu chifre, a cornucópia. Alimentou a Zeus. Crescido, Zeus teve que enfrentar os temíveis titãs, os deuses gigantes, que foram os ancestrais dos deuses do Olimpo e se opunham à sua pretensão de tomar o poder. Zeus precisaria de armas para combater os titãs. E o oráculo, o adivinho, sugeriu que ele matasse a cabra Amalteia e vestisse a sua pele. Matá-la e vestir a sua pele, tornando-se invulnerável. A pele da cabra tornaria o grande Zeus invulnerável, invencível. A pele desta cabra representa a tremenda força e paciência para enfrentar todas as situações e subir todas as montanhas. Então, neste mito, nós podemos perceber que Zeus, o pai dos deuses, ele se alimenta do leite da cabra, então ele se alimenta da vida que é proporcionada pelo ancião, pelo Capricórnio, por Saturno. E depois de alimentado, ele se veste com a sua pele. Ele veste a pele de Saturno. Ele se reveste dessa profunda paciência, prudência, desta força para passar por todas as situações. Porque este é um grande presente que nos dá a paciência. A pessoa que cristaliza dentro de si a paciência, porque Saturno é o deus da paciência, é o deus do tempo. Ele rege e domina o tempo e tudo o que está dentro dele. Tudo que nasce e morre dentro do tempo.
que esta é a força para se tornar invencível. Neste mito, vemos o sentido trágico do sacrifício de Capricórnio: servir aos outros e depois morrer. Morrer por um bem comum. Lutar até a morte. Capricórnio assume um sentido trágico, pois seu sacrifício exalta a qualidade divina, que deve triunfar sobre a qualidade humana. O divino deve estar sempre em primeiro lugar. Nós vamos agora para a descrição do quadro. O quadro de Joffre, alguns aspectos e simbolismos do signo de Capricórnio. O ancião dos dias, com sua gadanha e seu relógio do tempo, preside o vai e vem da vida e da morte. Então, nós temos aqui no centro, começando a análise, o ancião com a gadanha, que representa a morte, para ceifar a vida, e com a ampulheta, que mede o tempo, que conta o tempo da vida. Percebam que o ancião, ele se apresenta desta forma, porque ele precisa mostrar que tudo se esvai com o tempo. Se vão todas as vaidades, os apegos, as falsas percepções, se vai o orgulho, se vão as riquezas materiais, se vai tudo. Porque é para ensinar que tudo se vai com o tempo. Então ele se apresenta desta forma justamente para isso. Nós temos agora, prosseguindo, a figura de Hércules como uma criança, que vocês podem visualizar bem aqui neste canto. Este aqui, a alma humana, o pequeno Hércules, segurando as serpentes. Hércules é o nosso Cristo íntimo, não é outro senão a própria alma, no processo de cristificação, a alma humana se cristificando. Hércules, desde muito pequeno, ainda acabado de nascer, tem que se debater com as serpentes do mal. Notem que ele tem nas mãos serpentes. Essas serpentes que ele tem que matar são as paixões sexuais, as quais destrói enquanto de pé sobre o crocodilo da libido sexual. Demonstra o controle sobre suas energias sexuais. Então esse crocodilo aqui embaixo, aos pés de Hércules, representa o domínio das forças sexuais. E não ser dominado. Nós destruímos as paixões e dominamos a energia sexual. Porque é a energia sexual a autoridade sobre toda a natureza. Quem tem domínio sobre sua própria energia sexual, sobre sua própria libido, que controla essas forças, que transmuta essas forças, tem autoridade sobre toda a natureza. Já crescido, ele segue pisando a serpente, enquanto eleva os braços até a cabra. Então agora aqui, já crescido, Hércules, ele aparece aqui. Ele eleva os seus braços e continua a pisar a serpente. Lembrando, pisar a cabeça da serpente significa transmutar as energias sexuais, controlar as energias sexuais, dirigi-las dentro de nós, através do coito, na sexualidade superior, um matrimônio perfeito. E as mãos elevadas em direção à cabra. A cabra aqui revela um grande mistério. Essa é a cabra Lúcifer, o guardião da luz, que por muitas religiões tem uma interpretação negativa e ruim, só que muito falsa e muito equivocada, porque a cabra Lúcifer é o próprio bode Mendes, que em sua essência é o próprio Espírito Santo, o grande treinador psicológico, o regente, o patriarca, o pai de todos os deuses, de todos os seres. Esta é a tremenda força sexual que dirige, que instrui, que conduz todas as criaturas de volta ao seu próprio íntimo. É por isso que Hércules ergue seus braços para adorar a cabra, que é o bode de Mendes, o Lúcifer. A própria libido sexual processada e transmutada, que faz aparecer ao fundo a luz do real ser interno, que emana por detrás da rocha sobre a qual se edifica a igreja-templo. E daí vocês percebem, como fruto da sexualidade superior, a luz do ser, ao fundo, a luz do ser. Porque a libido sexual transmutada produz luz e força.
Percebam que o quadro todo, ele indica a presença da pedra, da rocha, do elemento terra. A pedra significa espiritualmente, esotericamente, o sexo, que vem nos reportar, por exemplo, Pedro, o primeiro apóstolo, o príncipe dos apóstolos e o primeiro papa, onde é regida toda a igreja de Cristo. Tu és Pedro, tu és pedra, em ti edifico minha igreja. O próprio cristianismo está completamente relacionado com a força da pedra, com a força de Pedro, com a força do sexo. As rochas lembram no primeiro plano a maneira de um portal, uma concavidade que representa esotericamente uma mulher, a fêmea encantadora, sem a qual nenhuma realização é possível. Então aqui percebam, está oculto. É preciso ter um entendimento esotérico, ter conhecimento. Essa concavidade, ao fundo, a caverna, é a própria mulher. Aqui o interior do corpo feminino. Aqui seriam as pernas da mulher, que são as colunas, e aqui, ao fundo, o próprio órgão sexual feminino. Esta é a grande caverna-templo. Ali está o grande mistério, o mistério sexual. A fonte de todo o conhecimento, de toda a luz, de toda a força, está aqui dentro desta caverna. No corpo feminino, no órgão sexual feminino. Para maior afirmação de tal esclarecimento, aos pés do Hércules criança, sobre a rocha, aparece o anagrama que a Igreja Católica emprestou do gnosticismo. Nós vamos analisar agora este anagrama. É um anagrama utilizado pela Igreja Católica e ela emprestou do próprio gnosticismo em si. É este anagrama aqui. Espero que todos estejam podendo ver bem. Vamos analisá-lo. Ele representa a Virgem Maria. Podemos dizer que se trata de um ângulo em forma de V e outro em forma de A, em cujos cruzamentos passa uma linha horizontal. Então aqui vocês veem o V e o A, e a linha horizontal, formando o anagrama da Virgem Maria. Para formar assim a letra M, e assim a letra W invertida, que representa as águas da vida. Então aqui vocês vão perceber a letra M e vão perceber também o W. O W representa esotericamente as águas da vida. Então o M e o W representam a Virgem Maria, o Kundalini, as nossas águas seminais, as nossas forças seminais. Nós vamos agora, para concluir a nossa conferência de hoje, realizar a prática relacionada com o signo de Capricórnio. A prática de Capricórnio está relacionada, é claro, com os joelhos. Vou explicar a prática para que vocês possam realizar em casa com calma. É uma prática para o desdobramento astral consciente. O desdobramento astral consciente ele ocorre quando o corpo físico dorme e o aspecto psicológico se desprende do corpo físico conscientemente e penetra o mundo dos sonhos. Mas não penetra sonhando, e sim com consciência. Penetra uma dimensão superior da natureza. Na prática do desdobramento astral, nós ficamos deitados em decúbito dorsal. Decúbito dorsal é com a barriga para cima. Nós dobramos os nossos joelhos para poder imaginar as pirâmides do Egito. Aí é o sentido dos joelhos. Com os joelhos dobrados, deitados em decúbito dorsal, nós vamos pronunciar um mantra. Vamos deixar que esse mantra fique dentro de nós. Primeiro nós vamos pronunciá-lo com o verbo articulado e depois nós prosseguimos com o verbo silencioso, para que o corpo físico adormeça pronunciando este mantra. Em determinado momento nós iremos despertar no mundo astral.
conscientemente, nós vamos diretamente para o mundo astral. Lembrando que toda prática esotérica, toda prática de autoconhecimento exige dedicação, concentração, disciplina e extrema paciência. Pessoas que são apressadas, que querem resultados rápido, não são pessoas para o esoterismo. O esoterismo é para as pessoas que querem um trabalho para a vida toda, que querem se conhecer profundamente. Pessoas impacientes não servem para essas práticas. O mantra é o seguinte: observem, por favor, ouçam. Pronunciar esse mantra durante alguns minutos verbalmente e depois trazê-lo para o verbo silencioso e dormir, o corpo físico dormir concentrado nele. Pode-se colocar o mantra para tocar em um dispositivo, para ouvi-lo, né? Como ouvir uma música, porque o mantra é uma música. Também auxilia no processo, mas é preciso pronunciá-lo também. Agradeço com minha alma e meu coração a paciência de todos aqui presentes, a atenção de todos, o seu respeito. Agradeço ao meu real ser e ao real ser de meus irmãos pela oportunidade em transmitir, explanar e esclarecer conhecimento a respeito dos signos do zodíaco. Que todo aplauso seja para o íntimo, para o real ser e jamais para a personalidade.